Todos acharam? 1 Timóteo 4, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Glória a Jesus. Como é bom tomarmos a palavra de Deus para a nossa instrução. Eu estava pensando, queridos, quando alguém não consegue se explicar bem ou fala alguma coisa e acha que não foi tão bem compreendido, ele pergunta assim: quer que desenhe? Por quê? Uma figura, uma imagem, às vezes comunica melhor uma verdade do que até mesmo as palavras. Aliás, diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso vale tanto para as imagens desenhadas, pintadas, como também para as imagens de palavras, as figuras de linguagem. Às vezes uma figura de linguagem consegue comunicar melhor uma verdade. Por isso, talvez a Bíblia seja tão rica em figuras de linguagem, especialmente em metáforas. E aquela figura que nos ensina por comparação, né? E nós aprendemos por meio de uma comparação de algo bastante conhecido com um conceito ou uma verdade que se quer ensinar. E uma metáfora muito rica na palavra de Deus é a metáfora da semeadura e da colheita. Todos nós conseguimos compreender como é preciso plantar para poder colher e que se colhe exatamente aquilo que se planta. O apóstolo Paulo é um mestre no uso das metáforas. E ele usa bastante esta metáfora da semeadura nas suas cartas, de maneira que nesta noite nós vamos falar sobre uma semeadura da maior importância, que é a semeadura que nós fazemos na nossa própria vida. Vamos falar então de pessoas, de obreiros que colhem os frutos daquilo que eles semeiam na sua própria vida. E eu gosto muito de uma frase do escritor britânico John Stott, que ele diz: quem decide como será a colheita não são os que colhem, mas os que plantam. Porque não é o plantador, aliás, não é o colhedor que vai determinar se ali tem milho ou feijão, se ali tem muito ou se tem pouco. Quem vai determinar isso é quem plantou. Porque se plantou milho, o colhedor não vai colher feijão. E se plantou bem pouco, ele não vai colher muito. E se não plantou nada, o colhedor pode ficar de férias em casa, porque não tem nada para colher, já que não foi plantado, né? Nós vamos falar então sobre a semeadura que nós devemos fazer na nossa vida para poder colher frutos extraordinários que Deus nos dá esta condição. Vamos ver então como, ao plantar corretamente, os frutos naturalmente virão e serão bênção para todos nós, porque nós queremos de fato ser produtivos no reino de Deus, mas para sermos produtivos precisamos plantar e plantar correto. A primeira coisa que eu quero tratar é por que devemos semear. Você pode fazer essa pergunta? Repita: por que devemos semear?
Será que é necessário nós semearmos? Sim, é necessário nós semearmos. Em primeiro lugar, semear na nossa vida é necessário, porque nós precisamos, como obreiros, e quando eu falo obreiros, não estou falando só de pastores, das pessoas que estão à frente das congregações, mas de todo líder na casa de Deus, ou de toda pessoa que influencia outros na casa do Senhor. Então, desde o pastor até a regente do conjunto, a professora da EBD em qualquer classe, todos nós devemos ser exemplo para aqueles que estão olhando para nós ou aprendendo de nós. Paulo começou esse texto que nós lemos, disse: ninguém despreze porque você é jovem, mas seja um exemplo. Para poder ser exemplo, nós precisamos então viver os princípios que nós pregamos. Precisamos desenvolver-nos para que possamos então dar bons exemplos a outros. Não deve, na cabeça de nenhum obreiro, existir aquele espírito do fariseu que Jesus disse: faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque eles dizem, mas não vivem. Eles falam, mas não colocam em prática. Para ser um exemplo, nós precisamos então semear para colher frutos, para que outros possam então acompanhar o nosso exemplo. O apóstolo Paulo não é alguém que fala disso somente com teoria, mas ele diz, 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele é imitador de Cristo, então agora ele também tem exemplo para dar aos outros e diz: me imitem. Porque ser exemplo não é fácil, mas é preciso. Pergunte uma coisa: se todo mundo chegasse na igreja no mesmo horário que você chega, o culto começaria no horário ou depois dele? Se você tivesse na igreja pessoas que estão sempre tão atentas e reverentes como você está, isso seria uma bênção? Se todo mundo contribuísse como você contribui, quanto teria de renda na igreja? Então nós somos conduzidos pela palavra a entender, nós precisamos semear na nossa vida para colher, porque precisamos ser exemplo. Um exemplo não é só aquele que fala. Pelo contrário, quando alguém fala muito, mas não vive, ele perde a habilidade de ser um exemplo. Exemplo é aquele que fala e que vive. Quando eu era bem jovem, não vou dizer pequeno porque seria redundância, né? Quando eu era bem jovem mesmo, adolescente, a minha família foi morar no interior da Paraíba, num lugar no fim do mundo da Paraíba, chamado Bonito de Santa Fé. E quando chegamos ali, não tinha Assembleia de Deus. Com 3 ou 4 meses que estávamos na cidade, chegou um pastor enviado por João Pessoa, e aí a igreja da Assembleia de Deus começou com 2 famílias, a do pastor e a nossa. Saímos para trabalhar, para evangelizar, para fazer tudo, porque só tínhamos nós, né? E eu ganhei meu primeiro cargo de professor de escola bíblica dominical aos 11 anos de idade. Só tem tu, vai tu mesmo, né? Mas um dia saímos para evangelizar e o pastor conosco chegou ali numa casa e começou a convidar as pessoas para ir para o culto, que era na sala da casa dele, não tinha ainda um templo. Enquanto ele falava, uma moça prestava muita atenção e no momento ela disse: eu conheço o senhor de algum lugar. Ele disse: antes de vir ser pastor aqui, eu trabalhei em João Pessoa. O senhor trabalhava em quê? Eu era motorista de ônibus. Ela disse: eu lembrei do senhor. Você era um motorista bonzinho, que eu vinha da faculdade de noite, em vez de parar na parada, o senhor parava mais na frente, em frente à minha rua, esperava até eu subir e chegar no portão para poder seguir o ônibus, porque a rua estava deserta e era tarde. E ela disse:
Eu vou no culto hoje, ouvir o Senhor pregar. Porque aquele homem pregou para ela como motorista de ônibus antes de pregar como pastor. Ele foi alguém que viveu já algo que ela entendeu que era uma atitude de cristão. Para ser um bom líder, nós precisamos viver o que pregamos para ser um bom exemplo. Além disso, nós vemos que é preciso ser coerente com aquilo que nós vivemos, porque a Bíblia cobra isso de nós, queridos. Romanos capítulo 2, o verso 21, Paulo fala sobre a autenticidade do obreiro, quando ele pergunta assim: você, pois, que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Antes que eu possa ensinar os outros, eu preciso corrigir-me, ensinar-me, conduzir-me por aquilo que eu aprendo da palavra. Nós precisamos então semear na nossa própria vida, porque precisamos crescer, precisamos ser um exemplo, precisamos ser alguém de verdade, e assim nós vamos conseguir ser bons obreiros. Jesus disse em Mateus capítulo 10, o verso 25, que basta ao discípulo ser como seu mestre. Agora, se o mestre nunca cresce, que crescimento os discípulos terão? Porque Paulo diz assim a Timóteo: não seja negligente com o dom que você recebeu, dedique-se a essas coisas. E ele diz aí no verso 15, para que o seu progresso seja visto por todos. Para que as pessoas vejam que você está crescendo, que você está avançando, que você está desenvolvendo. E aí então, os seus liderados também irão se desenvolver à medida que acompanham o seu crescimento. Talvez você já tenha me visto contar essa história, mas eu gosto dela, vou contar outra vez. O pastor chegou na cidade para tomar posse na igreja, e o vizinho estava na calçada. Enquanto o pastor esperava ali aquele momento de ser chamado, para entrar, tomar posse, como é de praxe nas nossas igrejas, ele já puxou conversa com o vizinho: boa noite, eu sou o pastor, estou assumindo aqui, quero convidar o senhor para vir um dia um culto. E o vizinho disse: olha, eu comecei a ler um livro hoje, quando eu terminar eu digo ao senhor se eu venho ao culto ou não. E aí todas as vezes que o pastor chegava para o culto, o vizinho estava lá: boa noite, como é que vai, tudo bem? E para puxar a conversa, o pastor perguntava: e o livro? Estou lendo, estou gostando. Tá bem, um belo dia o pastor chega na porta da igreja, o vizinho já está todo arrumado. Disse: eu vim assistir o culto hoje. Eu tive uma virose há uns 30 dias atrás, eu acho, mas ela ainda está me deixando lembranças. Mas nós chegaremos bem, graças a Deus. O vizinho está lá arrumado e disse: eu vim assistir o culto. O pastor disse: muito bem, pode entrar. Aí já vem aquela pergunta que você está pensando aí, né? E o livro? Terminei de ler e gostei. E que livro era que o senhor estava lendo? E ele disse: o da sua vida. Eu vi que o senhor tratava bem todo mundo, tratava bem sua esposa. Eu vi que o senhor comprou ali na mercearia, pagou. Eu vi que o senhor tinha um bom comportamento na cidade. E eu vim assistir o culto nesta noite. Porque alguém já disse: de cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia, as outras 99 lê o crente. Então nós precisamos semear, queridos, porque precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos melhorar, precisamos progredir na vida ministerial, e para isso nós precisamos semear para poder colher. Se precisamos semear, então agora a pergunta que vem é: onde nós devemos semear? Repita, faça essa pergunta: onde devemos semear?
em que áreas da vida é tão necessária a semeadura. E a primeira delas, para qualquer crente, é a semeadura na vida devocional. Crente que não lê a Bíblia, crente que não ora, crente que não pratica as disciplinas espirituais, o jejum, a meditação e tantas outras, dificilmente ele vai crescer espiritualmente. E se não crescer espiritualmente, o crescimento em outras áreas jamais será consolidado. Nós precisamos crescer, e para isso precisamos semear na nossa vida devocional. Paulo disse aí a Timóteo: seja um exemplo na palavra. E para isso ele diz: dedique-se à leitura, ao ensino, medite na palavra. Ele vai recomendar também a oração, porque, queridos, se nós queremos crescer na vida espiritual, não podemos negligenciar a vida devocional. Todos os dias o crente precisa orar. Todos os dias o crente precisa ler a palavra de Deus. Mas eu estou sem vontade. Ore sem vontade. Quem disse que precisa de vontade para orar? Precisa de entender que é necessário para a nossa vida. Porque quando o menino não quer comer, mas assim mesmo você diz: não, mas tem que comer. Tem que comer para poder ficar forte. Tem que orar para poder ter mais vontade de orar. Tem que ler a Bíblia para poder ter mais vontade de ler a Bíblia. Para poder despertar-nos espiritualmente, nós precisamos investir nisso. O apóstolo Paulo era um homem de oração. E ele muitas vezes nas suas cartas diz: eu não cesso de orar por vocês. Lembro-te de ti nas minhas orações. Inclusive a Timóteo ele diz isso. Mas ele também fala dos jejuns que fazia. Ele fala também da necessidade de que os irmãos orassem por ele. Porque a oração é fundamental na vida do crente. Também nós devemos semear no conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra, queridos, é algo totalmente individual. Alguém pode até orar pelo outro, mas não pode lhe passar conhecimento da palavra se essa pessoa não investir nisso. Nem que seja ouvindo. Mas ninguém está... Você pode estar em casa, dormindo e ser beneficiado pela oração de alguém, mas não pode ser beneficiado pela pregação, pelo ensino ou pela palavra se você não se dedicar a isso. E nós precisamos disso, porque na realidade, para o obreiro, de uma forma geral, a palavra não é só um item adicional, mas essencial. 2 Timóteo 2:15, um texto muito conhecido, o apóstolo Paulo diz: procure apresentar-se a Deus aprovado. O verbo procurar aí é como de alguém que procura alguma coisa até achar. Não é como apenas procure aí se achar bem, se não, não. É procurar como um caçador procura uma caça, uma presa, até encontrar. E ele diz: procura apresentar-se, ou esforce-se para apresentar-se a Deus aprovado. E como é alguém aprovado? Alguém que está com a roupa bonita no culto. Não, não é isso que ele diz. Alguém que não perde um culto. Não, isso é importante, mas não é isso que ele diz. O que é o obreiro aprovado? Ele diz que maneja bem a palavra da verdade. E quem faz assim não tem de que se envergonhar. Mas eu estou com vergonha porque a minha gravata não está combinando com a camisa. Não, não precisa se envergonhar disso. Agora, se não conhece a palavra, aí realmente é algo que precisa ser corrigido. O obreiro, a líder que semeia na palavra, colherá muitos frutos deste investimento. Porque a palavra muda o coração, muda a disposição, a mente, e nos capacita para também falar aos outros. Quando Paulo escreve a
Tito, no capítulo 1, ele recomenda que os obreiros sejam capazes para usar a palavra. Tito, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz assim: pelo contrário, o bispo, o pastor, o líder deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter o domínio de si, ser apegado à palavra, fiel. Para quê? Verso 9: para que possa exortar pelo resto do ensino e convencer os que contradizem este ensino, para que seja poderoso, diz aí a corrigida, para corrigir, para demonstrar, para convencer. Como alguém pode ser poderoso para convencer se não conhecer a palavra? Mas pela palavra, ele pode convencer alguém. Eu, quando fiz a graduação em teologia, tive um professor de grego. Era um pastor batista, que não atuava mais como pastor, mas agora só como ensinador. E ali algumas vezes trocamos ideias, conversamos e tudo mais. Depois ele deixou a escola, mas parece que continuou acompanhando as minhas publicações, meu canal no YouTube e tudo mais. E um dia tive a surpresa de receber um comentário dele numa publicação dizendo assim: Pastor Kleber, eu era calvinista e deixei de ser por causa de algumas mensagens que eu vi o senhor pregando. Eu digo, glória a Jesus. Às vezes a gente semeia uma semente e não sabe que resultado aquilo vai dar, mas é a palavra que corrige, é a palavra que exorta, é a palavra que muda, é a palavra que faz o contradizente pensar diferente. Então nós precisamos semear do crescimento na vida devocional, na oração, na palavra, para que possamos crescer nisso. Guarde essa frase na sua memória, que é importante. Diz assim: a diferença entre quem você é hoje e quem você será daqui a 5 anos dependerá dos livros que você vai ler e das pessoas com quem você vai andar. Porque quem lê, cresce. Uma mente que se expande pela leitura da palavra de Deus e de bons livros jamais voltará a ser de um tamanho pequeno. Ela crescerá. Isso fará diferença. As pessoas com quem você anda, e se são pessoas também que amam a palavra, que andam conforme a palavra, influenciará a sua vida. Alguém já disse que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então, assim, se você andar com 5 crentes de mantelada, você vai ser o 6º. Agora, se você andar com 5 crentes avivados, você vai ser o 6º. Glória a Jesus. Se você andar com 5 crentes que ora, você vai ser o 6º. Agora, se você andar com 5 crentes que não vêm à igreja, daqui um dia procura você e não acha. Então nós precisamos investir nisso, queridos, para poder nós crescermos. E quando semeamos na vida devocional, nós semeamos também no caráter. Porque é exatamente a oração, a palavra, que vai moldando o nosso caráter. E o caráter do obreiro, do líder, é a área mais crucial da sua vida. A primeira coisa que se exige de um bispo, ou seja, de uma liderança maior, é que ele seja, segundo 1 Timóteo 3:2, Paulo diz que ele seja irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer que ele não tenha nenhum defeito, mas quer dizer que ele não ande errado em nada. Que ele se esforce para andar bem em todas as áreas da sua vida. Há 3 áreas começadas com C
que nós precisamos crescer nelas: caráter, competência, compromisso. Competência se desenvolve. Você vem para uma escola bíblica de obreiros e você desenvolve competências. Você aprende e desenvolve através de livros, de cursos, de seminários. E a igreja treina pessoas. Nós vamos ter aí o CAPED. É um fortalecimento de competências para você fazer melhor a obra. A igreja também cobra e motiva você a ter compromisso. Mas caráter, só quem muda é Deus. Só que Deus usa para moldar o nosso caráter a palavra que corrige, a oração pela qual nos quebrantamos diante do Senhor, as disciplinas espirituais e as experiências que nós passamos na nossa vida. Nós não gostamos de experiências ruins, mas verdade é que Deus muitas vezes usa as experiências como uma lixa para tirar o que não deve estar ali. E vai nos moldando. E vai nos aperfeiçoando. Aleluia. Dizem que um grande escultor pegou uma rocha de mármore, um grande bloco, e fez dali um anjo. A figura de um anjo. E alguém perguntou: como é que você viu um anjo nessa pedra, nesse bloco de mármore? E aí ele disse assim: não, eu só fui tirando o que não parecia com um anjo e sobrou o anjo. A forma muito simplista de explicar uma escultura, né? Mas parece que Deus também age assim na nossa vida. Glória a Jesus. Porque Deus parece que olha para nós e diz assim: eu vou tirar tudo que não parece com Cristo, vou deixar só o que parece com Cristo, e aí vou fazer um cristão dessa rocha bruta que está aí. Vou fazer um cristão dele como? Eu tiro o que não parece com Cristo, deixo só o que parece. E aí então nós somos moldados no nosso caráter. Aleluia. Mas não é possível isso, queridos, sem que nós semeemos nas disciplinas espirituais. Quando você vê alguém que está sendo usado por Deus, você precisa entender: esta pessoa é alguém que investiu no seu relacionamento com Deus, no seu crescimento espiritual, através da oração, através das disciplinas espirituais que nós praticamos, através do conhecimento na palavra. Porém, só há crescimento nestas áreas se nós tivermos uma coisa que é essencial semear nisso também, que é a autodisciplina. Significa que nós cobramos de nós mesmos mais do que os outros e que nos vigiamos o tempo todo para fazermos aquilo que precisa ser feito. Uma pessoa disciplinada, autodisciplinada, ela conseguirá resultados em qualquer área a que ela se dedicar, porque ela usa bem o seu tempo. 1 Coríntios 9, o verso 27. O apóstolo Paulo está usando outra das suas metáforas. Ele fala do corredor, do atleta, mas ele diz assim: eu esmurro o meu corpo, eu faço dele meu escravo, reduzo ele à servidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Olha só como ele está dizendo: eu escravizo o meu corpo. Infelizmente tem crentes que acontece o contrário: meu corpo me escraviza. Eu não queria comer isso tudo, mas ele diz: coma que eu quero. Eu não queria perder tanto tempo vendo essas redes sociais, esses vídeos de gente banguelo cantando.
A minha mente diz, eu gosto disso, eu me divirto. Paulo diz, não senhor, quem manda não é você não, sou eu. Quem manda sou eu escravizo o meu corpo. Ele está dizendo, eu subjugo, eu tenho autodisciplina. Queridos irmãos, um dos maiores problemas e um dos maiores obstáculos ao crescimento desta geração em que vivemos, a geração com maior acesso ao conhecimento, à informação, e agora com o advento das inteligências artificiais, isso cresce de uma maneira exponencial. Porém, o maior obstáculo é a distração, a perda de tempo, o entretenimento, porque nós perdemos tempo com coisas vãs, e o objetivo, ou para usar um trocadilho, a meta é a empresa dona do Instagram, Facebook, WhatsApp e tal. A meta da meta é fazer você perder a sua meta para cumprir a dela. Porque se nós não administrarmos o nosso tempo, se nós não usarmos corretamente os recursos que Deus nos deu, nós não conseguiremos nem produzir, nem crescer, nem investir na oração, nem investir no conhecimento da palavra. Alguém diz assim, não pastor, mas a vida é muito corrida. Susana Wesley, mãe de John Wesley, tinha uma família pequena, de 19 filhos. Cuidava deles. Uma vez por semana tirava 1 hora para conversar com cada filho sobre a Bíblia e para orar com ele. E todos os dias, quando o almoço já estava mais ou menos pronto, sentada no banco da sua cozinha, ela pegava o avental e cobria o rosto. E quando fazia isso, os 19 meninos já entendiam: mamãe está conversando com Jesus, ninguém interrompa. Glória a Jesus. Nós não temos desculpa, queridos, porque quem administra o nosso tempo, na realidade, somos nós. Efésios capítulo 5 e o verso 15. Queria que você põe na tela isso. Olha como é extraordinário esse texto, queridos. Portanto, vede prudentemente como andais. A Nova Almeida Atualizada diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Como é que vivem os sábios? Aí ele diz no verso 16: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Parece que ele estava olhando o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, que não tinha nada disso naquela época, mas ele já está dizendo: os dias são maus. O que significa que se você não ordenar bem os seus dias, vai dar tudo errado. Para escrever numa frase só, pense assim: se você não tiver bons hábitos, você terá maus hábitos. Os maus hábitos se formam sozinhos. Os bons, nós precisamos esmurrar o corpo. Precisamos acomodar o relógio. Precisamos fabricar a agenda. Precisamos tomar as rédeas do tempo. Mas não é isso que Deus quer para nós? Põe o próximo verso aí, o 17. Por isso não sejam tolos. O que é o tolo? O que não usa bem o seu tempo, ele já disse, né? Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que nós sejamos sábios e, portanto, usemos bem o nosso tempo. Nós vemos que a estatística diz que, em média, as pessoas gastam hoje 5 horas usando as redes sociais por dia. Porque alguém entra assim, vou dar só uma olhadinha aqui, curiar a vida de umas pessoas que eu conheço para ver que é. E vai passando, e o algoritmo vai prendendo a sua atenção, e daqui a pouco você diz: fala-me Deus, meia-noite vou dormir.
Porque é feito para isso, para roubar seu tempo. E se você não tiver disciplina nisso, você não crescerá. Nós vemos Paulo dizer assim: os atletas fazem isso para ter uma coroa corruptível. Naquele tempo a coroa do atleta era feita de louro. Essa folha que você bota no feijão para melhorar a digestão, era a coroa que eles recebiam. E nós temos uma coroa eterna de glória preparada para nós. Aleluia. Mas se os atletas se esforçam, e pense na vida de qualquer atleta profissional, todo mundo está dormindo tarde, ele vai dormir cedo. Todo mundo vai comer pizza e Coca-Cola tarde da noite. Ele está na alimentação regrada. Por quê? Porque ele está pensando: tem uma corrida e eu quero ser vencedor. Eu quero chegar em primeiro. Eu quero ganhar. Aleluia. E se nós tivermos essa mesma mentalidade de um atleta vencedor, como Paulo diz, para que eu não seja reprovado, nós precisamos ter autodisciplina. Semeie na autodisciplina. Se for preciso, controle sua vida com alarmes, com avisos. Pregue uma folha de papel com lembretes. Bote uma colinha no seu celular. O meu está programado para às 22 horas entrar em modo escuro. Ele bloqueia já algumas coisas, escurece a tela, avisa, até às 7 horas da manhã ele está nesse modo. O seu também certamente tem recurso de fazer isso. Porque às vezes eu estou descuidado, e ele diz, entrando em modo escuro, eu digo, opa, já entendi, hora de parar com isso aqui. Nós precisamos ter disciplina, porque se você semear na sua vida, na oração, na palavra, na leitura, nas boas companhias, semear no seu caráter, semear na sua disciplina, você colherá frutos abundantes disto. Não importa a sua idade, não importa de onde você está partindo. Ou seja, se você é um crente iniciante, ou alguém que já tem muitos anos, nós precisamos crescer. Precisamos investir na nossa vida. Um jovem chegou para um crente, obreiro, de 82 anos de idade, e disse, pastor, quando é que o senhor ficou livre das tentações sexuais? E ele disse, quando eu chegar lá eu lhe aviso, meu filho. Porque aos 82 anos ele ainda está sujeito, como todos nós, a lutas, a paixões. O nosso corpo quer outra coisa, a nossa mente quer outra coisa. Mas nós precisamos nesta noite, no nome de Jesus, tomar as rédeas da nossa mente, da nossa alma, do nosso corpo, e dizer como Paulo, quem manda aqui não é você não, eu é que sou o seu dono, e não é você que me controla. Não podemos ser controlados, mas devemos controlar a nossa agenda, o nosso tempo, os nossos desejos, se você investir nisso. E Paulo diz, faça isso para que o seu manifesto, o seu progresso seja manifesto a todos. Nós precisamos crescer como líderes, glória seja dada ao nome de Jesus. Mas ainda nós precisamos então pensar, já vimos por que devemos semear, já vimos onde devemos semear, mas alguns cuidados também que nós precisamos ter com o processo da semeadura e colheita. Então pergunte agora assim, como devo semear? E aí nós temos algumas respostas também na palavra de Deus. A primeira delas é, precisamos semear com paciência. Com paciência. Porque tem coisas que se colhe rápido. Tem coisas que demoram muito tempo para se colher. Quem quer feijão verde,
É rapidinho. Agora dizem que uma tamareira leva 120 anos para produzir. Quem planta, não colhe. Hoje, as técnicas mais modernas devem ter acelerado já bastante esse processo. Mas o fato é que tem coisas, irmãos, que nós colhemos rápido, e tem outras que exigem um processo muito mais demorado. As irmãs que gostam de plantas sabem bem disso. Minha mãe tem um quintal cheio de plantas. E tem umas que, meu Deus, é um cuidado, é uma coisa, e poda, e muda, e aduba, e bota tanta coisa para poder ela crescer. Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ou no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Porque tem crente que é apressado. Aí leu a Bíblia uma semana, aí não mudou muita coisa ainda, diz, não, eu acho que não é para mim isso, não. Insista. Já imaginou se o bebê, na primeira vez que tentasse se levantar e caísse, dissesse, não, acho que eu não nasci para andar. Vou ficar só engatinhando mesmo, não tenho habilidade para isso. Não, ele insiste. Essa insistência, às vezes, aparece um calombo na testa. Faz uma coisa, mas ele insiste. E está aí você, andando, correndo, né? Fazendo toda a atividade. Por quê? Porque você insistiu nesse processo. O desenvolvimento espiritual, queridos, raramente é instantâneo. Quando você vê alguém que conhece bem a palavra, não foi ontem que ele começou a lê-la. Quando você conhece alguém que desenvolveu-se na teologia, na música ou em qualquer outra área das que nós usamos na igreja, essa pessoa não começou ontem. Ela insistiu no processo. Ela foi disciplinada e perseverou. E quando então isso acontece, ela colherá o fruto desta semeadura. É que tem gente que tem muita iniciativa, mas não tem acabativa, né? Começa, mas não termina. Tem gente que já começou 5 cursos e não tem um diploma na parede. Tem gente que já começou a ler a Bíblia 20 vezes. Quando começa aquelas sacrifícios todinho levítico, aí engancha. Tem gente que já tentou aprender violão, contrabaixo, teclado e não toca nem caixa de fósforo. Por quê? Porque é preciso disciplina para se colher em semeaduras que levam tempo. Então você precisa determinar em que áreas vai semear, mas também precisa ter a paciência para esse desenvolvimento acontecer. Deixa eu lhe contar um testemunho pessoal. No ano 2012, Deus me deu a graça de fazer uma especialização em teologia no Novo Testamento, uma faculdade em Curitiba. Ali eu conheci a faculdade, tive que ir lá. Hoje as especializações são todas à distância. Naquela época não, tive que ir lá para fazer a apresentação final e conheci a faculdade. E soube que a faculdade estava lançando o mestrado. E eu comecei a orar. Comecei também a me preparar para aquilo. Que área eu vou fazer esse mestrado se Deus me der a oportunidade? Comecei a estudar o corpo docente, né, os professores da escola. Aí um era especialista no hebraico e as pesquisas dele eram nos salmos imprecatórios. Eu digo, não, isso aí não vai dar para mim. E o outro em outra área, e o outro em outra área. E achei um que a área de especialização dele era as parábolas.
como eu sempre tive realmente uma preferência maior pelo Novo Testamento, tanto que a biblioteca, pela graça de Deus, tem muito mais comentários do Novo Testamento do que do Antigo, eu digo, vai ser essa área aqui. Comecei a orar, comecei a devagarinho comprar livros sobre parábolas, estudá-las, comecei a sonhar com aquilo. Isso eu morava em Natal. Aí fui pastorear na cidade de Galinhos. Cidade pequena, igreja pequena, renda pequena. Aquela altura do campeonato, a mensalidade do mestrado era R$ 1.200. E o que ficava para mim da igreja era mais ou menos entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Ou seja, nenhuma chance, né? Ou eu não estaria vivo hoje, a irmã Dione estava bem magrinha. Se tivesse investido. Mas a coisa maravilhosa da vida do crente é que a gente não conta com as nossas forças, mas com as de Deus, com os recursos de Deus, com a provisão de Deus, aleluia. E um dia, então, um irmão de Natal mandou uma mensagem para mim: Pastor Kleber, qual é aquele curso que o senhor disse que uma vez me disse que queria fazer? Aí eu disse: é o mestrado em teologia lá na Faculdade Batista do Paraná. Passou uns dias, ele mandou outra mensagem: pastor, me diga de novo aí qual é o curso. Eu digo: rapaz, o irmão está empolgado para fazer o mestrado, graças a Deus. Mandei o link da informação da faculdade. Ele me mandou uma mensagem e disse: pastor, Deus tocou no meu coração. E eu assumo o compromisso diante de Deus e com o Senhor de, durante os 3 anos que é a mensalidade do curso, lhe dar 60% da mensalidade. Eu digo: é de Deus. Aí tinha 15 dias para encerrar as inscrições, eu tinha que fazer o projeto. Mas eu já tinha pesquisado, já tinha estudado, já tinha visto onde eu queria fazer, então preparei um projeto sobre as parábolas de Jesus. Deus me deu a graça para encontrar uma coisa interessante para pesquisar nisso. Mandei um pedido de oração assim para vários amigos. À noite, um pastor de Belém do Pará me ligou: Kleber, me conte aí esse projeto, que coisa linda, o que é que está faltando? Não me esconda nada. Eu contei tudo, só tenho os 60% da mensalidade. Ele disse: pois a igreja aqui por 1 ano vai lhe dar os 40% que falta. Mas eu precisava ir a Curitiba e não tinha o dinheiro. Aí um irmão com milhas me deu a passagem de volta. Aí foi chegando o dia, eu não tinha de ida. Eu digo: Jesus, será que eu vou voltar sem ir? Eu só tenho a passagem de volta, Jesus. Mas faltando poucos dias, irmãos, Deus abriu as portas e chegaram os recursos da passagem de ida. Só que Deus é tão maravilhoso que não durou 1 semana, chegou os recursos da outra passagem. Porque se eu fosse aprovado, com 1 mês depois eu tinha que ir para passar 15 dias lá em Curitiba. Deus mandou a passagem de ida que estava faltando, e com 1 semana mandou a passagem de ida e de volta para o mês seguinte. Eu já ia para lá. E eu fui, pela graça de Deus, passar 15 dias em Curitiba. Consegui o alojamento na igreja, porque tinha conhecido o filho do pastor presidente de lá. Precisava alimentar-me durante 15 dias. Não tinha o recurso. O que eu consegui levantar para dividir entre mim e irmã Dione, que ela não podia também ficar desprevenida, foi alimentação para 1 semana. Pronto, minha filha, você fica com isso aqui, eu fico com isso aqui. Só dava para 1 semana. Eu digo: ô Jesus, vai prover, ou vai ser o jejum mais longo que eu já fiz. 1 semana. Eu nunca fiz jejum de 1 semana, porque eu não tenho estrutura para isso, né? Mas Deus mandou o recurso, que eu não fiz jejum nenhum em Curitiba e concluí o curso para a glória de Deus já há alguns anos, porque Deus é fiel. Mas eu passei 10 anos sonhando, juntando livros, pesquisando sobre parábolas, para ter a ideia do projeto que eu iria levar. Tem sonhos que Deus realiza em 1 semana. Tem sonho que Deus demora meses. E tem sonhos que Deus demora anos.
Eu já estou juntando há uns 3 anos um material, pensando na próxima fase. Quem sabe Deus vai abrir esta porta, né? Sendo que hoje a mensalidade dos doutorados não é menos de R$ 2.500. Mas Jesus é dono do ouro e da prata, e nós não contamos com os nossos recursos apenas, mas os recursos de Deus. Glória a Jesus. Nós precisamos perseverar, então. O processo às vezes demora, mas é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança nas horas de dificuldade, nas horas de angústia, nas horas de provação, porque quando nós semeamos, até mesmo sofrendo, e o Salmo 126 nos lembra que aquele que semeia com lágrimas voltará, com certeza, sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Jesus. Só que quando você está investindo no reino de Deus e na sua vida pessoal, lembre-se, você vai colher, e vai colher com abundância. Por quê? Porque esse é o processo da multiplicação da semeadura. Alguém abre uma cova com um pé, joga 3 caroços de milho, fecha, e dali nasce pelo menos 100 ou 200 vezes mais. Espigas, cada uma com centenas de vezes os caroços que foram jogados na terra. Porque assim você às vezes diz: eu tenho tão pouco. Invista os 5 minutos que você tem na leitura do dia. Invista os 10 minutos ou 15 que você tem na oração. Invista o tempo que você tem, pouco hoje, porque você vai saber amanhã o resultado quando começar a colher. Porque quem semeia, colhe muito mais. E você vai ver esse processo chegar na sua vida, queridos irmãos. Nós devemos semear. Já vimos onde e como. Agora deixa eu encerrar lhe falando dos resultados. Quem semeia, colherá. É o que a lei diz. A lei de Deus. Gálatas 6:7. Isso é tão sério que Paulo começa dizendo assim: não erre. Não erre quanto a isso. Não se equivoque quanto a essa questão. Porque Deus não se deixa escarnecer. Ou deixa eu traduzir em outras palavras: ninguém passa a perna em Deus nisso. Ninguém engana Deus nisso. Não se engane achando que alguém vai passar a perna em Deus ou enganá-lo. E a lei é essa: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você quer colher, precisa semear. E não adianta semear uma coisa e depois querer colher outra. Não, pastor, eu vou semear. É só um pecadinho, mas é um pecadinho de nada. Mas você lembra que tudo que você planta cresce? E Paulo diz: se você semear na carne, colhe na carne. Semeia um pecadinho e colhe pecadão. Porque esse é o processo de colheita. Mas se você semear uma disciplina, uma oração, uma leitura, um crescimento espiritual, aleluia, você colherá abundantemente, e não colherá apenas para você mesmo, mas colherá também para os outros. Porque quando cresce uma árvore boa, ela começa a dar frutos bons. Foi o que Jesus ensinou. Toda árvore boa dá frutos bons. E a árvore não dá frutos para si mesma. Você pensa que o cajueiro come os cajus que ele produz? Não. Ele produz para os outros. Então, quando você cresce, você está abençoando não somente você, mas o reino de Deus, a obra de Deus, a igreja de Deus, porque ao crescer nós também transferimos para os outros os frutos que nós colhemos. Que coisa boa é quando nós encontramos alguém
que podemos aprender com ele. Paulo foi muito produtivo, não só na sua vida, mas na vida de muitos outros. Timóteo, Tito, Marcos, outros tantos cresceram. E Paulo vai dizer até em 2 Timóteo 2:2, que nós semeamos na vida de outros, à medida que nós também crescemos. Olha o texto que ele diz, 2 Timóteo 2:2. O que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, ou seja, foi algo público. Confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar os outros. Você cresceu, agora invista na vida de outros, invista para que outros possam também crescer, porque nós precisamos ser árvores frutíferas que dão bons frutos. Eu quero encerrar falando rapidamente de algumas áreas perigosas. Primeiro, integridade financeira. Tenha cuidado com isso, porque quem não administra bem os seus recursos jamais será um bom líder, porque não terá recursos para si mesmo e ainda será um mau exemplo para os outros. Equilíbrio familiar. De nada adianta crescer muito se não tiver uma base sólida, que é a família. Então tenha equilíbrio. Há pessoas na igreja que crescem muito espiritualmente, mas de uma forma desequilibrada, e lá na frente o resultado aparece. Tenho irmãs e irmãos que às vezes se dedicam tanto à obra que abandonam praticamente a sua casa. E lá adiante, a família se desfaz. Mas pense uma coisa: não existe ministério bom com uma família ruim que não possa sustentá-lo. Quantos grandes pastores, grandes pregadores. Isso também é para as mulheres. Quantas mulheres de Deus, que às vezes já tinham até um alcance nacional na sua palavra, fracassaram no seu ministério porque a família se destruiu. Então tenha cuidado de investir na sua família. Tenha cuidado de investir na sua saúde emocional. Paulo não tinha ainda as técnicas modernas sobre isso, mas ele diz em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Em Filipenses 4:6 ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. O que ele está dizendo? Cuidado com os seus sentimentos, com as suas emoções. Não deixe a tristeza, não deixe a ansiedade, não deixe essas coisas dominar a sua vida, porque senão o seu crescimento será prejudicado. Nós precisamos cultivar uma boa saúde emocional. Nós não temos na Assembleia de Deus férias para pastor. Acho que eu vou lançar esse projeto, pastor Isaac. Pastor não consegue tirar férias, mas ele precisa tirar folga, porque ele não é de ferro. O líder precisa também ter os dias de folga, e não tenha consciência pesada, porque você pegou um dia e levou a sua família para dar uma caminhada, tomar água de coco, fazer alguma coisa diferente, porque nós precisamos cuidar da nossa mente. Porque se a máquina não for lubrificada, ela pode ser um motor 3.0 ou maior, mas ela quebra. Cuide da sua saúde emocional e cuide da sua saúde espiritual, evitando o orgulho, porque ele destrói qualquer pessoa que cresça. É um grande perigo para o crescimento, é nos tornarmos inchados. Se nós cuidarmos dessas áreas, são tantas coisas, né? Graças a Deus que você tem aí o material escrito que pode depois fazer como a ovelha. A ovelha vai ruminar também, né?
fica mastigando devagarinho, e aí você pode fazer isso. Mas eu quero concluir dizendo exatamente que o apóstolo Paulo nos mostra, queridos, que nós devemos semear na nossa própria vida espiritual para colher abundantemente. Ninguém cresce sem adubo, ninguém cresce sem investimento, ninguém cresce sem cuidado, ninguém cresce sem poda. E o fruto que nós damos, ele permanecerá, porque essa é a vontade de Deus para nós. Jesus disse em João capítulo 15, que nos chamou para que dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Mas para isso nós precisamos tomar esses cuidados. Faça de cada dia um dia de crescimento. Quando a gente tem filhos pequenos, eles são loucos para crescer. E às vezes alguém coloca assim na porta ou numa parede, uma régua na cabeça e marca ali. Aí uma semana depois, às vezes ele já quer medir de novo para ver se já cresceu alguma coisa. É o desejo pelo crescimento. Quem dera que todo obreiro aqui, que toda líder aqui, que todos nós aqui tenhamos esse mesmo desejo de crescer. Vá lá na porta, bote a régua de Jeová na cabeça e marque para ver se cresceu. Eu estou orando mais, aí bote um tracinho mais alto. Eu estou lendo mais a palavra, bote um tracinho mais alto ali. Eu estou cuidando do meu crescimento espiritual, investindo, cuidando do meu caráter, tendo disciplina, fazendo aquilo que eu sei que vai me proporcionar um crescimento. Vá lá, meu irmão, coloque a régua e veja. Tenha a autodisciplina de se conferir, de se vigiar, porque se você fizer isso, seu crescimento será manifesto a todos. Você vai ser abençoado, a obra de Deus vai ser abençoada, a igreja irá crescer, os discípulos de Jesus irão crescer, e aqueles que estão olhando para você vão crescer, e todo mundo que cresce, ele influencia outros. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil dos influencers. Tem gente torta mais do que tudo, mas que tem milhões de seguidores. Você imagina que algum desses seguidores será reto se segue um influencer que é torto? Pois nós precisamos ser influencers, influenciadores, mas retos, aleluia, retos pela palavra de Deus, retos pela vida com o Senhor, retos por um crescimento em muitas áreas da vida e influenciando outras pessoas. Pode não ser nas redes sociais, mas nós podemos influenciar muitas pessoas com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Agora, estando em Parnamirim, com poucos dias que estava lá, fui um dia fazer a cerimônia fúnebre de um presbítero de muitos anos numa congregação, e sem conhecê-lo, mas eu admirei muito aquele homem, porque naquele dia do seu sepultamento, e é o dia final, né? Não dá para investir mais nada, não dá para voltar e melhorar nada depois daquele dia. Naquele dia eu ouvi tantas pessoas dizerem: ele pegou na minha mão e me ensinou um instrumento, ele me chamou e me deu uma Bíblia, ele me sentou ali e me ensinou o hino da harpa, ele me chamou e me corrigiu, ele me fez andar assim, ele foi regente desse conjunto, ele cuidou daquele departamento, ele fez assim, irmãos. Praticamente todo mundo que estava na igreja tinha algum fruto da vida daquele homem semeado na sua vida. Isso é para a glória de Deus. Mas será que chegando no final da minha vida, alguém vai dizer: eu fui abençoado, eu fui influenciado, eu fui também fruto da vida deste irmão, desta irmã? Que nós possamos pensar nisto. Se você está dizendo assim: pastor, mas isso é pesado. A responsabilidade é grande, porém, todo crente tem a graça de Deus para lhe ajudar neste processo. Se você encontrar áreas com dificuldade maior, se volte para Jesus e diga a Ele assim: Jesus,
eu preciso de ajuda nisso, e eu posso lhe garantir, Ele vai lhe ajudar, Ele vai lhe dar graça, Ele vai lhe dar direção, Ele vai dar o que você precisa, e Ele garante que está conosco todos os dias, que não nos deixa, portanto, todos os dias nós podemos contar com o Senhor. Fique de pé comigo, por favor, com autorização do pastor. Eu quero fazer uma oração com você. Não estou encerrando o culto, mas quando nós ouvimos a palavra, e principalmente quando ela nos desconforta, quando ela mostra áreas que precisam de ajuste, quando ela cobra de nós precisamos responder a esta palavra. Precisamos dizer: Senhor, mude, altere. O que o Senhor achar em mim que não parece com um crente, tire. Que o Senhor vê que não está sendo favorável ao meu crescimento espiritual, mude. Mude. Tenha coragem de dizer isso. Tenha coragem de dizer: tire, Jesus. Mude. Altere. Me dê graça. Porque eu preciso crescer, aleluia. Se o Espírito Santo já mostrou aí na sua vida áreas que você precisa ajustar, diga para Ele nesta oração: Espírito Santo, me ajude nisso. Tire isso, remova isso, altere aquilo, mas me ajude a crescer. Porque crescendo nós iremos fazer aquilo que Deus quer para nós. A vontade de Deus para nós é que nós produzamos frutos e frutos permanentes, que a sua obra cresça por meio de nós. Deus não tem crentes raquíticos. Os homens têm umas árvores pequenininhas, bonsai, uma árvore enorme que fica pequenininha, mas nós precisamos crescer. Deus não quer crentes do tipo Peter Pan, o menino que não cresce. Deus quer crentes que cresçam, crentes que avancem, crentes que melhorem, crentes que cada dia possam produzir melhor, e fazendo isso também influenciem outros. Vamos orar. Tenha coragem de dizer ao Senhor o que Ele pode fazer. Tenha coragem de dizer ao Espírito o que Ele pode mudar. Tenha coragem de dizer ao Senhor: invista em mim, Senhor. Invista na minha vida. Dê-me graça, dê-me sabedoria, dê-me disciplina. E você possa sair daqui um crente cheio de adubo, levando para casa os sacos de adubo para investir na sua vida e crescer cada vez mais. Oremos, queridos. Amado Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é fiel e verdadeira. Ela dirige os nossos passos, é lâmpada para a nossa caminhada. E agora, por Tua palavra, nós queremos responder, Senhor, respondendo aquilo que ouvimos nesta noite, e dizendo: Espírito de Deus, mude a nossa vida, mude, Senhor, a nossa disposição, ajuste aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, Senhor. Tire aquilo que está prejudicando o nosso crescimento. Altere a nossa agenda, a nossa disposição. Nos dê a mentalidade correta para investirmos em nós mesmos, para que possamos ser bênção para os outros, bênção para a Tua obra, bênção para a Tua casa. Oh Espírito de Deus, sonda-nos, conhece-nos, vai até onde nós não conseguimos enxergar, mas Tu consegues. E mude, e ajuste, e renove, e distribua graça nesta noite a cada um dos Teus servos e servas que aqui chegaram e que ouviram a Tua palavra, para que possamos aplicá-la à nossa vida e viver para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Abençoa cada um dos Teus filhos e toda esta obra. Nós Te oramos assim, Senhor, e porque cremos no Teu agir, já Te agradecemos pelo que Tu estás fazendo, por muito mais que Tu vais fazer, pelos frutos que iremos produzir, e porque a Tua obra crescerá para Teu louvor e glória. Assim Te oramos e por tudo Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.
Amém e amém. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.